Você já parou para pensar em quão saudável está sua mente? Não em termos clínicos, mas nas sutilezas do dia a dia, nas reações silenciosas, nos pensamentos que você esconde até de si mesmo. E se a verdadeira medida da nossa saúde emocional estivesse nas perguntas que evitamos fazer? Avaliar nossos danos emocionais pode ser um processo doloroso, mas também necessário. É como acender a luz em um porão que evitamos visitar há anos. E há, pelo menos, 4 pilares fundamentais que sustentam essa estrutura interna, começando pelo mais essencial e, paradoxalmente, um dos mais esquecidos: o amor próprio. É fácil confundir amor próprio com vaidade, autopromoção ou pequenos gestos de autocuidado. Mas a verdade é que o amor próprio genuíno é uma das formas mais profundas de maturidade emocional. Ele não se mede pela frequência com que nos elogiamos, mas pela coragem de sermos leais a nós mesmos quando ninguém mais é. Amar-se é ser lar quando o mundo vira exílio. É saber que mesmo quando tudo em volta desmorona, há em nós um chão que não cede. Amar-se é recusar com firmeza silenciosa a ideia de que só teremos valor se formos melhores, mais bonitos, mais bem-sucedidos, mais agradáveis. É sustentar nossa dignidade mesmo diante do brilho alheio, sem deixá-lo apagar a luz que carregamos. Porque sempre haverá alguém mais admirado, mais querido, mais celebrado. E tudo bem, o amor próprio não se abala diante da comparação. Ele floresce quando entendemos que nosso valor não precisa competir para existir. Mas nem sempre é assim. Quantas vezes nos sentimos diminuídos apenas por estar ao lado de alguém? Quantas vezes a presença do outro revela brutalmente o quanto ainda nos sentimos pequenos? E quando somos rejeitados, ignorados, desprezados, às vezes com palavras explícitas, outras vezes com silêncios cortantes, será que conseguimos lembrar que não somos o reflexo de como nos tratam, mas daquilo que sabemos sobre nós? Ou permitimos que cada gesto de desdém se transforme em uma sentença contra nossa própria existência? Há uma dor que é mais perigosa do que qualquer agressão direta, a dor de acreditar que merecemos menos. Nos relacionamentos, isso se traduz em permanecer onde somos feridos. Aceitamos migalhas emocionais, justificamos abusos, nos contentamos com pouco porque, em algum lugar dentro de nós, alguém nos convenceu de que isso é o máximo que podemos ter. Como se carinho verdadeiro fosse um luxo reservado a outros, nunca a nós. E quando erramos, será que temos compaixão suficiente para nos perdoar? Ou cada falha reabre feridas antigas, nos lançando de volta a uma velha narrativa de insuficiência? A ausência de amor próprio nos transforma em juízes impiedosos de nós mesmos. Um pequeno tropeço se torna uma evidência de que somos um erro por inteiro. Como se um instante definisse quem somos, anulando todo o resto. Mesmo os nossos desejos, aquilo que nasce no mais íntimo de nós, podem se tornar fonte de vergonha. Em vez de olhá-los com curiosidade, com humanidade, os encaramos com culpa. Como se sentir fosse pecado, como se desejar fosse errado. Mas será que nossos impulsos mais profundos não merecem, antes de qualquer julgamento, uma escuta atenta? Um gesto de acolhimento? No ambiente de trabalho, essa ferida se expressa de forma mais discreta, mas não menos destrutiva. A ausência de amor próprio se esconde atrás de sorrisos forçados, de horas extras silenciosas, de metas cumpridas às custas da própria saúde emocional. Trabalhamos dobrado, aceitamos menos, temos medo de reivindicar, porque no fundo acreditamos que o nosso valor ainda precisa ser provado. E assim vamos nos esvaziando aos poucos, como quem troca sua própria dignidade por pequenas doses de aprovação. Dizer não, nesses contextos, parece quase um ato de afronta. A necessidade de agradar nos transforma em reféns. Estamos sempre disponíveis, sempre cordiais, sempre prestativos, mesmo quando tudo em nós grita por limites.
E quando enfim percebemos, já não sabemos mais onde termina o outro e onde começa quem nós somos. Amor próprio, no fim das contas, é a arte de não se abandonar. É a coragem de estar consigo mesmo nos dias bons e, sobretudo, nos dias em que tudo dói. É o compromisso de construir uma relação consigo tão sólida, tão íntima, que nenhuma rejeição do mundo seja capaz de nos destruir por completo. O segundo pilar dessa jornada interior é a franqueza, talvez uma das virtudes mais árduas e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que podemos cultivar. Trata-se da coragem não apenas de olhar no espelho, mas de sustentar o próprio olhar quando ele encontra algo que preferíamos não ver. Não se trata do reflexo no vidro, mas daquele espelho invisível que carregamos por dentro, o espelho da alma, onde moram nossas contradições, desejos ocultos, ressentimentos não ditos, fragilidades cuidadosamente disfarçadas. Quanta verdade realmente suportamos sobre quem somos? Será que temos coragem de admitir que somos seres em conflito, às vezes guiados por impulsos que nos envergonham? Que convivemos com a dúvida mesmo quando tentamos parecer certos? Que há em nós bondade genuína, sim, mas também sombra, orgulho, ciúme e um desejo secreto de ser admirado, acolhido, até mesmo temido? A franqueza nos chama para um tipo de humildade que não é autopunição, mas maturidade. É reconhecer que sentir inveja de alguém não nos torna monstruosos, apenas humanos. Que ter raiva não nos transforma em pessoas más, apenas revela feridas ainda abertas. Que o medo não é fraqueza, mas o grito de alerta de uma parte de nós que quer sobreviver. O problema nunca foi sentir. O problema é fingir que não sentimos, enquanto nossas emoções não aceitas se infiltram em nossas escolhas, distorcem nossos afetos e sabotam nossos caminhos. Sem franqueza, nos tornamos reféns da imagem que tentamos sustentar. Vivemos cansados, exaustos de parecer e cada vez mais distantes de ser. Porque não há como se libertar daquilo que não se tem coragem de reconhecer. O que não nomeamos nos comanda pelas sombras. A verdadeira transformação só começa quando paramos de brigar com quem somos e começamos a olhar com honestidade para dentro. Quando conseguimos dizer, sim, isso também vive em mim e não é bonito, mas é real, e por ser real, posso trabalhar com isso. A franqueza não destrói. Ela reconstrói. Ela nos permite sair da prisão da negação e caminhar, mesmo que aos poucos, rumo à inteireza. E quando a verdade vem do outro, quando uma crítica chega, justa ou não, qual é a nossa reação? Será que conseguimos escutá-la com discernimento? Ou cada palavra abre uma ferida antiga, aciona lembranças de infância, ativa medos não resolvidos de sermos insuficientes, inadequados, abandonáveis? Muitas vezes, não é a crítica em si que machuca, mas tudo o que ela desperta em silêncio dentro de nós. A franqueza que temos conosco precisa transbordar para os nossos diálogos. Estar emocionalmente maduro é aceitar que a verdade nem sempre chega embalada em carinho. Às vezes ela vem em forma de confronto, de silêncio, de dor, e ainda assim pode carregar sabedoria. Estamos dispostos a ouvir mesmo quando dói? Ou exigimos que o mundo nos proteja da realidade, como se fosse responsabilidade dos outros cuidar da nossa fragilidade? Franqueza é também o ato de permitir que os outros sejam imperfeitos, tão contraditórios, confusos e humanos quanto nós. É parar de idealizar o mundo e as pessoas, para enfim começar a compreendê-los. E quando essa aceitação mútua acontece, algo precioso se revela: a liberdade. Porque quanto mais verdade conseguimos suportar, a nossa e a dos outros, menos precisamos fugir. Menos medo sentimos de viver, de amar, de tentar, de errar, de ser.
E talvez seja justamente nesse lugar cru, imperfeito, mas honesto, que finalmente começamos a nos sentir inteiros. E isso nos leva ao terceiro pilar dessa jornada emocional, a comunicação, essa arte difícil e ao mesmo tempo essencial de transformar o caos interno em pontes compreensíveis entre nós e o outro. Quando algo nos fere, será que temos os recursos emocionais para dar forma à dor em palavras? Conseguimos nomear o que sentimos sem transformar o outro em vilão, sem dramatizar ou minimizar? Ou engolimos tudo em silêncio, na esperança fantasiosa de que alguém, por amor, por sensibilidade, por obrigação, adivinhe o que se passa dentro de nós? A verdade é que muitos de nós aprendemos, cedo demais, que falar sobre o que dói pode ser perigoso. Talvez não nos tenham ouvido. Talvez tenham ridicularizado nossos sentimentos. Talvez, toda vez que tentamos expressar algo, a resposta tenha sido ausência ou punição. E assim, fomos desenvolvendo uma espécie de automudez. Sentimos tudo, mas não dizemos nada. E esperar que o outro compreenda o que nunca foi dito é a receita para o ressentimento silencioso, aquele que corrói laços lentamente, sem ruído, mas com profundidade. Em momentos de frustração, como reagimos? Será que explodimos em gestos, portas batidas, silêncios congelantes, olhares cortantes? Porque não sabemos como transformar o turbilhão interno em frases inteiras? Ou conseguimos, ainda que entre lágrimas, dizer com clareza: isso me machucou e eu queria que você entendesse por quê? E se não somos compreendidos na primeira tentativa? Será que conseguimos respirar fundo, ajustar a rota, tentar de novo, com mais empatia, mais escuta, mais paciência? Ou nos retraímos, sentindo que não vale a pena, que ninguém jamais vai nos entender, alimentando a solidão que nasce daquilo que nunca é verbalizado? Comunicar-se é mais do que falar. É um ato de tradução emocional. É a tentativa, nem sempre perfeita, de fazer com que o outro veja o mundo por um momento com os nossos olhos. É dar acesso ao nosso universo interno sem violência, sem exigência, mas com verdade. E isso exige maturidade. Exige saber que, às vezes, o outro vai falhar em nos entender e que isso não significa que ele não se importe. Exige reconhecer que nem todo erro de escuta é descaso. Às vezes, é apenas a distância entre duas histórias que precisam aprender a se encontrar. Comunicar também é ensinar. É mostrar ao outro como lidar conosco, como amar a gente, como nos consolar, ao invés de esperar que ele descubra sozinho. É abrir espaço para o diálogo, mesmo quando estamos feridos, mesmo quando seria mais fácil nos calar e nos fechar. Porque toda vez que conseguimos falar da dor sem ferir e ouvir o desconforto sem fugir, estamos construindo algo maior do que o alívio imediato. Estamos cultivando conexão real e talvez o mais importante. Comunicar é um ato de amor próprio. É dizer ao mundo: eu importo o suficiente para que minha dor seja dita, minha alegria compartilhada, meu silêncio quebrado, minha história contada. E é quando começamos a nos permitir essa expressão autêntica, mesmo imperfeita, mesmo trêmula, que descobrimos algo poderoso, que ser compreendido começa pelo gesto corajoso de se mostrar. Então chegamos ao quarto, e talvez mais silencioso, dos pilares. A confiança. Não a confiança nos outros, mas a mais fundamental de todas, a confiança na vida. Quão seguros nos sentimos no mundo? O quanto acreditamos de verdade que podemos suportar os imprevistos da existência? Uma crítica, um não inesperado, uma crise financeira, uma doença leve, uma mudança repentina. Tudo isso parece parte de um processo natural ou se transforma imediatamente em ameaça de colapso. Talvez sem perceber, vivemos constantemente avaliando os riscos ao nosso redor. Nos perguntamos, com ou sem palavras: será que estou a um passo do desastre?
O menor contratempo pode parecer o início de uma catástrofe, e isso revela muito não sobre o mundo, mas sobre o que carregamos dentro de nós. Nos relacionamentos, por exemplo, o medo se disfarça de apego. Sentimos a necessidade de segurar forte demais, de controlar cada detalhe, como se qualquer espaço, qualquer distância fosse sinônimo de abandono. Mas será que o amor precisa de vigilância constante ou de liberdade para respirar? Somos capazes de permitir que alguém vá sem a certeza de que volte? Conseguimos começar algo novo com alguém interessante, mesmo sabendo que podemos não ser correspondidos? Ou nos isolamos para evitar qualquer possibilidade de dor? E se um capítulo termina, temos a força de virar a página e seguir em frente? Ou ficamos presos, repetindo os mesmos enredos, por medo de nos lançarmos no desconhecido? A grande pergunta por trás de todas essas situações é: o mundo é, para nós, um lugar habitável ou um campo minado? Acreditamos que há espaço para sermos nós mesmos, com nossos erros, nossas cicatrizes, nossas singularidades? Ou sentimos que viver é apenas se adaptar, se esconder, se proteger? Confiar é mais do que um ato de fé. É um reflexo direto de como fomos acolhidos no passado, de como nos ensinaram, ou não, que errar não é o fim, que ser rejeitado não significa ser inútil, que a dor pode vir, mas também pode passar. E não é culpa nossa se hoje sentimos dificuldade em responder positivamente a essas perguntas. Nossas inseguranças têm raízes profundas, muitas vezes plantadas em momentos da infância que mal conseguimos lembrar. Mas ao nos fazermos essas perguntas com coragem, damos um passo gigantesco. Começamos a mapear as feridas, começamos a entender que tipo de dor carregamos e, principalmente, que tipo de cura ainda precisamos buscar. E reconhecer essas vulnerabilidades não nos enfraquece, nos liberta, porque é só quando sabemos onde dói que podemos, enfim, começar a cuidar. Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente quais dos pilares foi o que mais te tocou e compartilhe com quem você ama. Até o próximo vídeo. Se cuide.